Deus através dos dízimos e das ofertas. E nesse momento é o momento que nós vamos nos alimentar a palavra de Deus. Então peço para os irmãos, não fique disperso, tá? É mais hoje que é a noite de Santa Ceia. Fique atento, preste atenção na palavra, naquilo que o Senhor já está ministrando desde os louvores, se nós prestarmos atenção. O culto não é só o momento da palavra, o culto é desde o início, para que nós dobramos o nosso joelho até o final, nós estamos cultuando e o Senhor está falando conosco. Então, preste atenção, fique atento à palavra de Deus, aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, através da vida do pastor, tá? Então, abra o seu coração nesta noite. Nesse momento, enquanto o pastor está pregando, diz: Senhor, fala comigo. Abre o seu coração para falar, para ouvir o nosso Deus, para ouvir a mensagem de Deus. E assim que você ouvir a mensagem, você possa guardá-la, levar para casa e usá-la, colocar em prática tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite. Amém? Glórias a Deus. O pastor está com a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Hoje é culto de Santa Ceia, o culto mais importante da face da terra, né? E nós vamos estar continuando falando sobre os atributos de Deus. Não tem coisa melhor, né? Nós estamos falando sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus é. Sabemos que são muitos, e aqui somos só alguns, né? Por Ele ser eterno, ser infinito, todo poderoso. Glória a Deus. Irmãos, abre sua Bíblia lá em Êxodo, né? Êxodo 3,14, em nome de Jesus. Êxodo 3,14. Glória a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui pela página da Igreja Casa de Oração. Em nome de Jesus, que a paz esteja com todos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Êxodo 3,14, não tem versículo melhor para falar dos atributos de Deus do que esse, né? É muito curioso que Deus fala aqui para Moisés, depois que Moisés pergunta: Senhor, mas se alguém perguntar quem me enviou, ele diz o seguinte para Moisés, olha lá: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amém? Então nós estamos falando do grande eu sou. Eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o todo-poderoso, eu sou o criador dos céus e da terra. Faz favor, filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O ventilador é benção, mas às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Pode erguer um pouquinho mais fundo, viu, Zé? Porque lá na gravação às vezes não sai. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui brevemente recapitular o que o pastor falou para vocês, coisa rápida aqui. Vamos lá. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Olha lá. Então nós falamos que Deus ele é singular, então não posso associar ele a nenhum outro Deus, ele é único. Primeiro atributo de Deus que eu falei aqui hoje: Deus ele é singular. Isso significa o que então? Que ele é único, ele não pode ser associado a Maria, a José, a Santo Antônio, a São João. Ele não pode ser associado a Zeus ou qualquer outro Deus, a Baal, a qualquer outro Deus, tá? Ele é único, ele é o grande eu sou. Segundo atributo de Deus que eu coloquei aqui, como eu já falei, isso não obedece uma sequência, tá? Foi dessa forma que o pastor pôs. Ó, se Deus é infinito, eu falei para vocês que Deus é infinito. Se Ele é infinito, então Ele é maior que a minha própria vida. Ele é maior do que a minha própria vida. Então o segundo atributo que eu falei com vocês foi que Deus é infinito. E se Ele é infinito, então Ele é maior do que a minha própria vida. Como se diz infinito? É algo que não se tem fim. Por isso que o pastor sempre fala para vocês: as
vezes a gente desiste muito fácil. Às vezes a gente diminui Deus. Quando o exército de Israel estava olhando para o gigante Golias, já fazia 40 dias que ele subia e que ele descia lá no vale e simplesmente chamava o povo de Israel, o exército: pode vir. Tem algum homem aí, um soldado? Só eu e ele aqui, ó, tete a tete. Se ele vencer, nós se torna escravo de vocês. 40 dias, esse homem desafiando o povo de Israel. Davi, um menininho talvez de 1,60 m, 1,65 m, não sei. Ele chega e vê aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo. E ele então toma a frente e ele vê algo que ninguém vê. Enquanto muitos olhavam para o gigante, Davi olhava para o Deus infinito. Davi olhava para o grande eu sou. E é isso que nós temos que fazer. Quando eu falei para vocês que Deus é infinito e os nossos problemas, Ele é finito, Ele acaba. Não acaba? Nós somos finitos. Nós acabamos, não acabamos? Nós estamos aqui peregrinos e em breve partiremos dessa terra. Temos o dia e a hora marcada por Deus. Nós sabemos, mas nós temos. Então Deus é infinito. E quando nós falamos de infinidade, é um Deus, irmãos, um Deus o qual Ele não tem fim. Então os nossos problemas, nossas dificuldades, Ele pode resolver. E às vezes nós olhamos para o gigante como o exército de Israel, ficava olhando, e não fazemos como Davi. Davi olhava para o Deus infinito. Ele via ali legiões de anjos que podiam lhe ajudar. Ele via ali, ele olhava para o Senhor dos exércitos, para o Deus do infinito, e ele venceu Golias. Então, se nós olharmos para esse Deus que é infinito, nós também vamos vencer os nossos Golias. O terceiro atributo de Deus, eu disse para vocês que Deus é eterno, então podemos confiar nele em qualquer tempo. Eterno, eternidade, para todo sempre. Até falei para vocês, se escrever o que dura uma eternidade, vocês pegam o pico do Everest, que eu creio que seja o pico mais alto que existe, e põe lá e deixa o beija-flor ficar picando esse pico do Everest. Quando ele terminar, coloca mais um. Você vai ter uma base do que é a eternidade. Então nós servimos a um Deus que é eterno. Ele não morre, jamais, vive para todos sempre. Deus, eu falei para vocês que o quarto atributo era a inteligência. Deus é inteligente, então posso confiar nas suas decisões a meu respeito. Ele é inteligente. Você quer ver uma coisa? Você já procurou saber das ciências quantos você tem de sangue no seu corpo? Você já procurou saber que todas essas veinhas fininhas que você tem no seu cérebro, dentro de você, aquilo que bombeia o seu coração, que bombeia, como é que funciona? Ah, mas o homem então, aí entra Deus. O homem, ele abre o seu peito, o homem, ele olha para o teu coração, ele tira o teu coração, ele te mantém vivo ainda por uma máquina e troca o seu coração por outro. Glória a Deus, aleluia. 5% de inteligência, vamos dizer assim, que Deus dá para o homem. Ele faz tudo isso. Agora você imagine quem te criou, que ser maravilhoso. Não existe ninguém com o seu DNA. Não existe ninguém com a sua impressão digital. Olha que ser inteligente. Um ser inteligente, o qual ele fez o mar e deu ordem: daqui para lá é o seu lugar, daqui para cá você não passa. Olha, então aqui o quarto atributo de Deus é um ser inteligente. Olha ao seu redor e veja tudo que ele fez. Se olha no espelho, você enxerga, você fala, você anda, você come. Inteligência de Deus. Como é que você se forma dentro do ventre da tua mãe? Explica para mim. Como é que Deus faz tudo formar do nada? Vamos em Gênesis, você olha o capítulo 1 ali de Gênesis, tudo que Deus começa a formar: haja luz e luz. Separação das águas, da terra, porção seca.
um ser inteligente. O quinto atributo é que o Senhor, o quinto atributo dele é a vontade de Deus. Então eu preciso descobrir a sua vontade para a minha vida, que toda a vontade de Deus é boa e agradável para a minha e sua vida. Então nós precisamos descobrir, eu falei para vocês que nós precisamos viver aquilo que Deus tem proposto para nós. A vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, nós permanecemos, vamos dizer assim, vamos usar um exemplo. Se é da vontade de Deus que eu more aqui em Rio das Pedras, nascer e ser criado aqui, morrer aqui, crescer e morrer aqui nessa cidade, amém, seja feita a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, Deus permanecer esse ministério dessa forma, com um pouco mais de membro, e não expandir para fora da cidade, ou do estado, ou para fora do Brasil, amém, é da vontade dele. Se é da vontade de Deus que eu tenha uma enfermidade, se essa é assim a vontade dele, assim como foi a vontade dele do espinho na carne sobre Paulo orou 3 vezes, o que Deus falou? A minha graça te basta. Era da vontade de Deus. Nós precisamos entender esse atributo de Deus, que a vontade dele é boa e agradável para mim e para você. É da vontade dele, irmãos. Foi da vontade dele trazer Jesus, o qual hoje nós estamos celebrando a morte e a ressurreição. Foi da vontade dele, agradou a ele moê-lo pelas nossas transgressões. Olha lá o 6º atributo. Deus, ele é sábio. Então preciso dele na minha ignorância. O que é ignorância? A minha falta de entendimento. Às vezes você até briga, né, quando a gente fala com uma pessoa ignorante. Mas quando te chamaram de ignorante, significa que você não entende num determinado assunto. Você é ignorante nisso que você está falando. Não é nem uma ofensa, irmãos. Não está te chamando de burro, simplesmente está falando que você não entende aquilo que você está falando. E muitas vezes acontece isso comigo e com você diante de Deus. Assim, citei o exemplo para vocês de Jó. Jó teve que fazer o quê? Pôr a mão na boca, porque falou demais. E às vezes as pessoas falam demais. Às vezes as pessoas querem mais se justificar do que justificar Deus. E esquece que Deus é sábio e que toda decisão que Ele toma acerca de mim, de você, é a decisão correta. Que o coração do homem é enganoso. O homem não sabe o que é bom para ele. Olha lá, o 7º atributo que eu falei, que Deus é bom. Então, em suas mãos estarei seguro. Como a gente fala que Deus é bom, irmãos, em tudo que Ele faz, Ele é bom. Falei para vocês da bondade de Deus para comigo, da bondade de Deus para com vocês. Todos os dias nós abrimos os nossos olhos, não é assim? Não é? Todo dia nós temos o pãozinho com manteiga, o café sobre a mesa, temos o nosso trabalho, sim. Estou aqui já profetizando em nome de Jesus, né? Então nós temos em nome de Jesus de Nazaré, não nos falta nada, porque Deus é bom. Deus é bom. Falei para vocês também o oitavo atributo de Deus. Deus é justo. Então entregarei a Ele as injustiças por mim sofridas. O que eu falei? Que a vingança não era nossa, que a vingança pertencia de Deus, porque Deus é justo. E ainda falei para vocês que Deus é tão justo que Ele só dá ao homem aquilo que o homem merece. Ainda citei para vocês o que eu preguei lá em Romanos, capítulo 9, que ninguém vai para o inferno sem merecer, que ninguém vai receber o castigo eterno se não merecer. Então Deus é justo, então não queira se vingar. Entrega as pessoas que te praticam injustiça contra você a Ele. Coloca na mão dele, Ele faz justiça. Então, olha lá, o 9º atributo de Deus, eu falei que Deus é um ser autoexistente, não precisa de mim, mas eu preciso dele. Falei para vocês o seguinte, domingo passado, falei, escuta o que eu vou falar, não quer fazer a obra, não faça, Deus não precisa de você, e não precisa de mim. Que se eu falar que eu não quero ser mais pastor, amém, amém, eu levanto o outro, não vai parar. Porque Ele é um ser autoexistente, Ele não precisa de mim, antes de tudo Ele é.
ver a grandeza desse Deus que não depende de ninguém, que tudo é feito por Ele e para Ele? É esse Deus que nós cultuamos. Todos esses atributos que eu falei para vocês até domingo passado, isso estamos na metade. Hoje nós vamos para o 10º atributo de Deus. O 10º atributo de Deus, atributo de Deus. Para vocês que às vezes nós falamos sobre Deus, às vezes nós tentamos evangelizar as pessoas, mas se de repente vier uma pergunta dessa, muito bem, então fale para mim os atributos do seu Deus. Tem pessoas que não sabem nem o que é um atributo. No caso de Deus são as qualidades. No nosso caso é qualidade e defeito. Porque nós temos mais defeito do que qualidade, infelizmente. Mas Deus não. Deus é um ser totalmente perfeito. E hoje, o 10º atributo, Deus é um Deus imutável. Aonde nós paramos? Olha lá. Para a honra e glória de Deus. Nós paramos aqui. Olha lá o que diz. Toda mudança constitui um progresso ou uma decadência. Mas com Deus não é assim, irmãos. Deus, ele é imutável ou inalterável. Às vezes enrola a língua, a gente fala em mistério, quase, né? Pega a vassourinha, né? Aí não dá, né? Mas Deus, então, é um Deus imutável. Quando nós sofremos mudança, ou é para melhor, ou é para pior, não é isso? Ou aquele traficante, ele se converteu. Você viu que o homem de Deus ele é agora? Meu Deus do céu! Deus usa, que mudança foi na vida daquele homem. Então, o ser humano ele é imutável, ele muda. Mas de repente tem um que você viu aquele pastor desviou, meu Deus do céu, o homem cometeu adultério, o homem agora está na prostituição, quer dizer, imutável, mas ele mudou para pior, é um processo, ou para melhor ou para pior. Já Deus não, esse atributo de Deus está falando para mim e para você que ele não muda, ele não tem variação. Olha lá, só mudam e transformam os seres imperfeitos. Nós, sendo necessariamente perfeito, Deus é imutável. Isto é, permanece idêntico a si mesmo, sem nenhuma mudança ou variação. Sabe o Deus de Israel? Sabe aquele Deus que abriu o mar vermelho? Sabe aquele Deus que colocou coluna de fogo para proteger o povo no deserto? De dia, aquela coluna aquela nuvem, né, sobre o povo para que eles não se queimassem, para que o sol não queimasse eles. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua. Sabe aquele Deus que falava com Moisés? Ele continua do mesmo jeito. Sabe aquele Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto? Ele não mudou. Aquele Deus que chegou no tanque de Betesda, e aquele paralítico que estava ali jazia, se eu não me engano, 38 anos. Pega teu leite e anda. Ele continua, ele não mudou. Quem mudou somos nós. Nós mudamos porque nós somos seres imperfeitos. Mas Deus não. Ele não muda. Com ele não tem variação, não tem mudança. Quando ele diz, eu amo, e ele não muda o amor dele. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Celebrando a ceia do Senhor, porque Ele enviou o seu Filho amado para que nós, eu e vocês hoje, não fôssemos separados dele. Através de Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus é o nosso advogado, Jesus é o Santo Cordeiro, que com o sangue dele fomos lavados e remidos de todos os nossos pecados. Olha o que diz em Apocalipse 22:13. Vai lá. Apocalipse 22:13. Glórias a Deus. Bem-aventurado, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não tem outro. Olha lá.
Olha o que diz agora em Isaías 44:6. Volta um pouquinho lá para trás. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Glória a Jesus. Olha lá, olha aqui, é o mesmo Deus, único e verdadeiro. Ele não somente é, ele é o que é, sempre, nada muda nele. E mesmo assim tem pessoas que saem da presença de Deus, mesmo assim tem pessoas que saem da presença de Deus culpando Deus, não é? Deus se esqueceu de mim, Deus não está nem aí para minhas dificuldades, não. Deus me abandonou, não. Quando Ele disse: estarei convosco até a consumação do século, Ele não muda, a promessa dEle é perpétua, é para sempre. Somos nós que mudamos com Deus, somos nós. Ele fala aqui que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro e o derradeiro. Não tem sombra de mudança, de variação com Deus. Quando você vê que você está se esfriando espiritualmente, não pense que é Deus que não está mais ouvindo a sua oração, é Deus que não, é você que mudou com Deus, porque Deus nunca mudou com você. Aleluia. Olha que interessante que diz aqui, o que diz aqui em Hebreus 1. Vá um pouquinho para frente aí, Hebreus 1:10. Hebreus 1:10. Depois do livro de Filemão, você vai lá, 1º e 2º Timóteo, Tito, se não me engano, Filemão, Hebreus. É isso aí. 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus 1:10-12. Olha o que ele diz: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. Olha, fundaste a terra e os céus, são sombras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão. Versos 12: e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele é imutável. O atributo, o 10º atributo de Deus, a imutabilidade, ou a inalterabilidade. Palavrinha, meu Deus. Meus irmãos, então, em Deus não há mudanças. Malaquias 3:6. Volta um pouquinho para trás. Não vou mais falar essa palavra, inalterabilidade. Não vou mais falar. Não dá certo. Palavrinha difícil, rapaz. Malaquias. Olha o que diz lá em Malaquias. Glórias a Deus. Malaquias 3:6. Olha o que ele diz: porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Tem a ver com o quê? Com aquilo que ele falou lá em Gênesis, que ele jamais ia destruir novamente a terra daquela forma, não foi? Ele não fez essa promessa? E colocou lá um arco, né? O arco-íris lá, como falava, o arco-íris, né? Na terra, para que ele olhasse e lembrasse da aliança que ele fez com o homem. Então, por esse motivo, por Deus ser imutável, pela imutabilidade de Deus, o homem não é consumido, porque Deus não tem nenhuma mudança, Ele permanece da mesma forma, e as promessas dele são perpétuas. O 11º atributo de Deus é a onipresença. A onipresença de Deus.
Olha lá, Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço, todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Deus não está em todos os lugares no mesmo sentido, isto é, a manifestação dele é maior nos céus, sua habitação, porém, a sua manifestação no inferno se dá de maneira punitiva. Por exemplo, quero que vocês entendam isso. O que é a onipresença? Significa que Deus está em todos os lugares. Na verdade, a presença dele, a manifestação dele está em todos os lugares. Por exemplo, ele citou aqui o inferno. A manifestação de Deus no inferno é através da ira dele. Mas a manifestação maior de Deus é onde? No céu. Onde é a morada eterna dele. Então Deus está aqui neste momento. Deus se manifesta no meio de nós neste momento. Deus, ele se manifesta lá na Assembleia de Deus. Deus, ele se manifesta lá na Batista. Deus, ele se manifesta na congregação. Deus está em todos os lugares dessa forma, através da sua manifestação. Então, onipresença é isso, quer dizer que nada foge dos olhos dele. Olha lá. Porém, sua manifestação no inferno se dá da maneira punitiva. Por exemplo, Deus não tem dimensões espaciais. Ele é o nosso ambiente mais próximo. Seu centro está em todos os lugares. Sua circunferência não está em lugar algum. Sou eu apenas Deus de perto. Olha o que diz aqui em Jeremias 23, 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Será que alguém pode se esconder de Deus? Ninguém. Pode ir para onde você quiser, pode fugir para onde você for, você nunca fugirá da presença de Deus, porque Ele é onipresente. A presença dEle está em todos os lugares, até no inferno, através da sua ira, através da sua condenação, da sua punição para os rebeldes. Olha o que diz no Salmo 139, 7. Vá um pouquinho lá no Salmo. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha o que o salmista está dizendo, o Salmo de Davi. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Versos 9. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Versos 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Será que vocês podem entender isso? Não há nada e ninguém que possa se esconder de Deus, porque Ele é onipresente. É um ser todo poderoso. Muitas pessoas podem esconder as coisas do pastor. Deus, não.
aqui pode ser um santo. Amém. Falamos sobre isso hoje na escola bíblica, né? Separado. Aqui está separado do pecado. Passou do portão para fora, já está tudo junto, misturado, né? Aí, o pastor não está vendo, o líder meu não está vendo, não tem problema, mas Deus está vendo, porque aonde você está, Deus está aqui no seu, eu estou te vendo. Não adianta você na fornicação com o seu namorado, que eu estou te vendo. Não adianta você no adultério com a tua esposa, traindo a tua esposa, porque eu estou vendo, traindo o teu esposo. Não adianta você estar na pornografia sem a sua esposa ver, porque eu estou vendo. Não adianta os seus olhares escondidos para a mulher do próximo, porque ninguém vê, mas eu vejo. Não adianta você dentro da sala de aula fazer tudo errado, achar que ninguém... Pastor não está aqui, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, mas Deus está vendo tudo. Glória a Deus. Não adianta esconder o namorado do pai e da mãe. Pode esconder, porque Deus vai revelar, porque Deus está vendo, porque não há nada que esteja em oculto que Ele não possa revelar, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, através da sua manifestação. Lembrando, a sua santa habitação, que é o céu, é aonde a presença dele é maior, é aonde a manifestação dele é maior. Mas em todos os lugares Deus se manifesta de uma maneira ou de outra. Onipresença de Deus. 12º, a presciência de Deus. Esse eu vou deixar para domingo que vem. Já está dando horário, vamos para a ceia do Senhor, a honra e glória de Deus. Mas 12º atributo de Deus é a presciência. Eu vou dar só uma pincelada aqui. O que é a presciência? Olha lá, se olharmos pelo aspecto em que a palavra presciência na Bíblia é empregada, não no sentido de prever eventos ou ações das pessoas, mas sim que está relacionada com o conhecimento prévio de Deus. É como conhecimento prévio que Deus tem das pessoas. A presciência de Deus não é causativa. Antes, Deus conhece de antemão o que será, porque Ele decretou o que há de ser. Então concluímos que Deus conhece as pessoas que Ele mesmo elegeu. Então a presciência de Deus significa o quê? Que tudo o que vai acontecer, irmãos, Deus já está sabendo. Se você está na intenção, estou dando um exemplo, tá? Se você está na intenção de sair da casa do Senhor e cometer qualquer ato errado, Deus já sabe. Deus já sabia que Adão e Eva ia cair. Deus já sabia que Satanás ia se levantar contra ele. Como eu falei, ele é um ser autoexistente. Nada surpreende a Deus. Nada pega a Deus de surpresa. Ou vocês acham que quando de repente, um dia eu ouvi um pastor falando isso, eu acho que eu dei risada. Eu dei risada, sabe por quê? Ele falou assim: gente, vocês acham que quando Satanás, Lúcifer, traiu Jesus, ele olhou, ai meu Deus, o que Lúcifer fez? Ele, Deus sou eu. Não. Ele sabia o que ia acontecer. A presciência de Deus significa que Ele sabe tudo de antemão. Mas porém, existe o livre-arbítrio. Deus, Ele não interfere. Ele não interfere em nada. Ele não interfere. Então domingo que vem nós vamos continuar daqui, da presciência. Nesse momento nós vamos para a ceia do Senhor, que o tempo voa, né? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Pega as vossas Bíblias. Já abre lá em 1 Coríntios capítulo 11. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Primeiro Coríntios capítulo 11. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Então essa noite eu quero que, através dessa mensagem que a gente estamos trazendo sobre os atributos de Deus,
Eu quero que os irmãos entendam quem é esse Deus Todo-Poderoso que nós congregamos, que nós aqui nos reunimos, porque tem que ter um sentido. Nós temos que saber quem é esse Deus. Então a intenção do pastor, da melhor forma possível, na minha simplicidade, é trazer esse conhecimento para vocês de uma forma fácil, de uma forma que vocês possam entender basicamente o que é Deus. Porque é como diz aquele louvor: quem explica Deus? Alguém pode explicar Deus? Ninguém. Então eu espero que os irmãos tirem proveito dessa palavra para a honra e glória do Senhor. Olha lá, vamos para a ceia do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, do versos 23 em diante, diz assim: não tendes porventura, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Nesse momento, vamos nos colocar de joelho, vamos pedir perdão, vamos fazer oração, vamos nos reconciliar com o Senhor, para a gente poder estar participando da ceia dele, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Soberano, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu te rendo graças ao Senhor.
seja louvado em nome de Jesus. A gente vai lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Toda honra, Pai, toda glória, Deus, seja dada ao Senhor. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Meus amados, a Bíblia diz que naquela noite o Senhor, Ele tomou o pão, estava junto com os seus discípulos, e Ele tomou o pão e Ele partiu. Ele partiu dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que será partido por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sabe o que é isso? O que Isaías 53, está lá em Isaías 53, que o profeta profetizou, que agradou ao Senhor moê-lo pelas nossas transgressões. Significa, ele estava falando para aqueles discípulos: olha, o meu corpo será partido, o meu corpo será moído por causa do pecado da humanidade. É como se vocês pegassem uma carne e colocassem na máquina de moer. Foi isso que foi feito com Cristo. Quando ele parte o pão, ele disse para os discípulos: meu corpo vai ser assim partido, vai ser assim moído por causa dos vossos pecados. Como diz o louvor, que amor é esse, graça incalculável. Nós merecíamos? Não, mas Deus nos amou de tal maneira que entregou Jesus para a remissão dos nossos pecados. Ele tomou, logo depois dele cear, então ele tomou o cálice em suas mãos, que simboliza o sangue derramado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Esse cálice é o Novo Testamento. Sabe o que significa isso? É a nova aliança, aliança entre Deus e o homem. É onde o véu se rasgou de cima a baixo. É onde nós podemos hoje ter contato com o Papai. Foi através do sangue precioso de Jesus, através do corpo dele, que foi partido para a remissão dos nossos pecados. E ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós anunciamos a morte e ressurreição do Senhor. Nós anunciamos que um dia Ele voltará, que a morte dele não foi em vão, que Ele ressuscitou no terceiro dia. E naquele grande dia Ele vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar todo aquele que tenha comunhão com Ele. E é essa comunhão que hoje nós estamos celebrando. A ceia do Senhor, aquele que faz parte, participa da ceia do Senhor, ele tem comunhão com o Senhor. Mas aí daquele que se aproxima indignamente, aquele que sabe que está em pecado e se aproxima da mesa, ele é réu, ele é culpado do sangue, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Ele é culpado. E o culpado, ele só tem uma coisa para ele: a condenação. Por isso que o pastor sempre pede: ore, fale com Deus e veja as suas condições, se você pode ceiar ou não. Amém? Vamos colocar de pé, vamos consagrar, a ceia ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos consagrar para este momento, para tomarmos, para participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para termos comunhão com Ele. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nós apresentamos aqui, Pai, diante do Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso,
esses cálices, Pai, de suco de uva, Pai, esses pedaços de pães que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus, Pai, nós consagramos, Pai, para a ceia do Senhor, Pai, neste momento, Pai, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que isso seja o símbolo, Pai, em nome de Jesus, da nossa comunhão para com o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Quem vai tomar a ceia, por favor, faça fila aí, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como o Pai multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, cheios peixes a apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem um fogo festival de Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como o Pai multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Tomai e comei. Esse é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido por nós, por vós, para a remissão dos nossos pecados. Fazei isso em memória do nosso Senhor Jesus. Comei. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Tomai e bebei. Esse é o cálice da nova e eterna aliança, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Fazei isso em memória do nosso Senhor. Amém. Tomai. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor a mais uma ceia. Senhor meu Deus, Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário entrego. Ao
precioso sangue, sangue de Jesus. No Calvário Ele entregou alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado perdoou. Uma gota do teu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica. Torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta pra Deus. Há poder, sim, pois confio no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, Deus seja louvado em nome de Jesus. Irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração, tá? Que nem eu já falei, eu não vou ler porque já tem bastante nome, então a gente nem a tempo, o Senhor sabe cada nome que está aqui, nós colocamos a nossa mão, pedimos para que Deus visite todas essas vidas que aqui estão, todos aqueles que pediram oração, está incluído aqui, tá? Se você estiver mais alguém também, em nome de Jesus, já coloca em oração. O nosso irmão Paulo, que ele veio falar com a gente que ele vai permanecer aqui conosco, vai estar aqui junto conosco, tá? Então ele está providenciando a carta dele lá para o pastor dele. Assim que ele trazer a carta, o pastor vai estar apresentando ele oficialmente, tá? Para não causar nenhum problema, né? Então, quando o Paulo trazer a carta para o pastor, a gente vai estar apresentando o Paulo como membro oficial da igreja, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, gente? Pela
vida dele, sabemos que o pastor lá já cuidava dele, sabemos que já é uma ovelha, já conhece a palavra, sabemos que não fomos nós que ganhamos, que tratamos, que cuidamos, mas louvado seja Deus pela vida do pastor que estava cuidando dele, né? Que ensinou ele o caminho que ele deve andar, para a honra e glória de Deus. Mas assim que ele trazer o documento, o pastor vai estar apresentando ele, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá então, vamos colocar de pé, vamos estar orando por essas vidas aqui essa noite, para a honra e glória de Deus. Quero agradecer as pessoas que trouxeram aqui os alimentos. Eu sei que os irmãos ainda vai trazer, quem não trouxe, para a honra e glória de Deus. Está faltando óleo, tá? Até eu vou trazer também, esqueci de trazer, em casa tem óleo, então nós vamos estar trazendo, tá? No mês passado fizemos 3 cestas, para a honra e glória de Deus, e esse mês já tem umas 2 famílias pedindo, só que o que tinha aí não dava, então não fiz, tá? Estou esperando chegar o alimento, tá? Então vamos lá, vamos estar orando e intercedendo por essas vidas. E se lembrem, quarta-feira é o 7º elo da campanha, aprendendo a perdoar o nosso ofensor, tá? Em nome de Jesus. Vamos então orar por essas vidas. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, todas essas vidas que aqui pediram oração, Pai, todas essas famílias, Pai, esses casais que pediram oração pelo casamento, Pai, Senhor, esses enfermos que os entes queridos pediram oração, Pai, Senhor, neste momento nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite essas pessoas, Pai, que em nome de Jesus toda enfermidade seja repreendida, Pai, que toda seta, Pai, que contende confusão, Pai, na vida conjugal, Pai, que toda obra de macumbaria e feitiçaria contra o casamento, Pai, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias, Pai, coloque, Senhor, meu Pai, paz, alegria, Pai, dentro dos lares, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura os enfermos, Pai, e abençoa, Pai, a todos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa também a cada um que aqui está, leva cada um para a sua casa, sã e salvo, os guardando, Deus, e os livrando, Pai, de todo mal, Senhor. Abençoa cada um que nos acompanhou, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelo canal, Pai, da igreja, Pai, que o Senhor os abençoe, visita a casa deles, Pai, tira de lá tudo que não provém do Senhor, Pai, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Põe a mão no coração. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do doce e divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, meus queridos. Antes, o pastor falar amém, a gente vai parar o vídeo. Eu quero que todo mundo fique aí, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Amém? Amém. Salve de palmas.